Esse, inclusive, não é o único problema dessa campanha, né? Nós temos que levantar um outro lado da campanha que é muito importante. A campanha da esquerda, ela está totalmente infiltrada pelos setores mais nocivos, mais perniciosos da política nacional, né? Há um grande número de candidatos aí que são os candidatos identitários, negros, mulheres, índios, que estão sendo amplamente financiados pelos banqueiros. Itaú, Armínio Fraga, pessoas ligadas aos banqueiros de um modo geral, estão financiando vários candidatos, principalmente, mas não só, candidatos do PSOL. Boulos, que a gente já falou, que já mostrou que é um candidato direitista e tal, está sendo financiado, as suas maiores contribuições são de banqueiros, né? O PSOL no passado, né, teve todo um debate, toda uma crise, porque a candidata do PSOL, né, a Luciana Genro, tinha recebido dinheiro de uma rede de supermercados. De lá para cá a coisa avançou, já não é mais rede de supermercado, não é a burguesia comercial, já é o setor mais podre da burguesia, que são os banqueiros que estão financiando a campanha do PSOL. E estão financiando vários candidatos. No final da eleição, né, depois que o conjunto dos militantes e das pessoas saírem como é que se diz? Dessa situação de estarem narcotizados por essa campanha eleitoral maluca, nós vamos perceber que a bancada da esquerda, né, vai ter aí uma porcentagem significativa de pessoas que estão compradas pelos bancos e pelo imperialismo. Quer dizer, a vitória eleitoral vai ser uma vitória eleitoral também muito entre aspas, né, nessas condições. Você já tem, na cúpula da campanha, você tem o Geraldo Alckmin, que é um bandido do PSDB. Em São Paulo, você tem aí, como senador desse bloco, Márcio França, que é outro bandido do PSDB. Nos deputados, né, eu vejo muita gente fazendo campanha assim, vote nos deputados da esquerda para formar uma bancada. A hora que você for formar uma bancada, essa bancada vai ser a favor da censura, vai ser a favor da entrega da Amazônia, vai ser contra o desenvolvimento nacional. Quer dizer, não é a bancada de esquerda que está sendo eleita. No final das contas, a única coisa de importante que vai ter nessa eleição, se esse bloco sair vitorioso, se o Lula não sair vitorioso, aí a situação é ainda pior, né? É que o Lula pode tomar determinadas decisões que são mais favoráveis do que em determinadas áreas do que as do Bolsonaro da terceira via. Vai ser só isso daí. Agora, o panorama político todo vai ser muito mais direitista. Até o próprio PT vai perder um espaço relativamente grande nessa campanha. Nós não sabemos, por exemplo, o Boulos é apresentado pelo Bloco como principal candidato em São Paulo. Com esse financiamento de banqueiros e tudo mais, o PSOL pode acabar elegendo mais deputado que o PT. E os deputados do PSOL são todos direitistas. No Rio de Janeiro, o candidato do Bloco é o Marcelo Freixo, que só falta pegar em armas e ir no morro atirar na população lá, porque o resto tudo, o vice dele é César Maia. Quer dizer, meio que, se ele ganhar a eleição, é o PSDB que vai comandar o panorama no Rio de Janeiro. Na maioria dos estados, o PT abriu mão das suas candidaturas para candidatos da burguesia. O PT tem pouquíssimos, acho que são 2 ou 3 candidatos competitivos. Vão ganhar a eleição? Difícil de saber. Se ganhar, vão ser candidatos de esquerda? Por exemplo, em plena eleição, o governo Rui Costa promoveu uma reintegração de posse de uma área de maneira violentíssima com a PM. Nós já sabemos qual que é a explicação oficial de muita gente do PT. A reintegração de posse é por ordem judicial. Então o governador não tem nada a ver com isso, o que é mentira.
Porque a ordem judicial, ela intima que o governador mande a PM, que o governador controla a PM. Mas a ordem judicial não diz que você tem que ser violento com as pessoas que estão no terreno. O governador pode chegar e falar, vocês vão lá para promover a reintegração de posse, mas eu não quero ninguém agredido, não quero bomba de gás lacrimogêneo, nada disso. Né? Não quero tiro, não quero violência. E a coisa foi extremamente violenta. Então, quer dizer, até os candidatos do PT, aí você fica em dúvida se eles vão ser verdadeiros candidatos de esquerda. Né? O Haddad, em São Paulo, deu uma guinada para a direita, olha que já é um candidato bem direitista, que é uma coisa extraordinária. Né? Uma outra coisa interessante que acontece no marco, né, dessas eleições direitistas é o seguinte, é um fenômeno que normalmente não se percebe. Durante a campanha eleitoral, nos últimos 3 meses aproximadamente, toda a base mais à esquerda do PT foi ficando cada vez mais silenciosa. Né? Isso dá para se perceber claramente nas redes sociais. Durante um período você tinha várias pessoas críticas, combativas, etc. e tal. Quando se formou toda essa aliança eleitoral esdrúxula, esse pessoal está calado. Provavelmente uma parte está até deprimido de ver como é que está andando a campanha. E quem levanta a cabeça e começa a falar as coisas e tudo mais, é ou um pessoal muito direitista, que faz parte da campanha, que em geral são aproveitadores, né? A eleição é o terreno mais propício para todo tipo de aproveitador. O cidadão olha lá e fala, não, agora vou ganhar dinheiro, se o parlamentar for eleito vou ter emprego e tal. Então aparece aquela horda de carreiristas e de gente que está atrás de dinheiro, não está atrás de nenhuma luta social nem nada. E as pessoas mais despolitizadas, que acabam sendo influenciadas por esse pessoal, porque o setor mais esquerdista fica completamente parado, paralisado, não sabe o que falar. Né? Quer dizer, a política direitista da direção do PT, ela promove, né, vamos dizer assim, uma hegemonia, né, do ponto de vista da influência política dos setores mais direitistas sobre o conjunto da população que se envolve na eleição. Quer dizer, é um processo de direitização de todo mundo. Porque a maioria das pessoas que estão participando de uma maneira ou de outra da campanha eleitoral, elas já vão sair da campanha eleitoral com uma posição muito direitista. Você tem que fazer acordo com Deus e o diabo, você tem que fazer qualquer coisa que esteja à sua disposição. Esse negócio de que o cidadão recebeu dinheiro de banco, dinheiro do imperialismo não tem importância, é normal. Né? Quer dizer, é toda uma educação política. Porque, no final das contas, praticamente a única campanha política real dos partidos de esquerda é a campanha eleitoral. Então, eles estão educando esse público numa posição extremamente direitista. Né? Um exemplo dessa mentalidade oportunista, extremamente oportunista, curiosamente, veio de fora do bloco dirigido pelo PT. Né? O candidato presidencial da UP, não sei, ou ao governo, um candidato da UP, que eu não me lembro o nome dele agora, num podcast desses na internet, falou que ele criticava o PCO por ter feito uma crítica pública ao Alexandre de Moraes. Quer dizer, é assim, ele não conseguiu esconder de que a conduta do Alexandre de Moraes é criticável. Mas aí ele expôs a doutrina oficial da esquerda super oportunista. É criticável, mas não vamos criticar. Deixa o homem deitar e rolar, fazer o que ele quiser, aprontar, né? Subverter a campanha de todas as maneiras, a legislação
de todas as maneiras, temos que silenciar diante de todas as arbitrariedades, ninguém fala nada de nada, né? Não podemos criticar, porque seria do nosso interesse que todas essas arbitrariedades fossem praticadas nesse momento. Não é do nosso interesse em geral, mas nesse momento é do nosso interesse. Quer dizer, é um tipo de oportunismo, inclusive, muito rasteiro, né? Só consegue ter audiência porque a militância esquerdista ela já está tão deseducada politicamente que ela aceita qualquer coisa. Uma pessoa normal não deveria aceitar esse argumento. Não, se o que ele está fazendo é errado, a sua posição tem que ser contra. Como é que você vai ficar a favor, se é errado? Né? Se o que ele está fazendo é errado e é uma coisa importante, como é que isso aí pode efetivamente beneficiar a esquerda, o povo? Né? No final das contas, o que eles fizeram, nesse caso, foi dar um poder quase absoluto a um juiz para fazer o que ele quisesse na eleição. Né? No nosso, curiosamente também, né, nessa entrevista, esse candidato, não sei qual era, da UP, falou o seguinte, que não é verdadeira essa ideia de que se você permite que o Alexandre de Moraes faça com os outros, ele vai fazer com você. Daí o entrevistador falou, mas ele fez com o PCO. Então o PCO está certo, porque o PCO falou que ele ia fazer com a esquerda e ele fez efetivamente. Nem isso daí sensibiliza o pessoal. Né? O Alexandre de Moraes cancelou todas as nossas redes sociais na véspera das eleições, uma coisa que não poderia passar em branco de jeito nenhum. Não é possível que você aceite que, sem nenhum tipo de lei que preveja isso, o cidadão tira os seus recursos para fazer campanha eleitoral na véspera da campanha eleitoral. Não é possível. Né? E depois ele demorou 20 dias para efetivamente liberar o fundo eleitoral do PCO, o que também deu uma séria contribuição para dificultar a nossa campanha eleitoral. Quer dizer, é tudo arbitrário. Né? Essa arbitrariedade fica oculta para muita gente porque o pessoal acha que, tudo bem, estão atacando o PCO, mas é um partido pequeno. Não é o PT. Né? Se fosse o PT, aí seria uma coisa grave. Mas como o PCO não é grave. Mas isso é falso. Porque o PT só não é atacado porque o PT ele atua de uma maneira bovina com o Alexandre de Moraes e com todas as arbitrariedades. Se ele se insurgir, ele vai ser atacado também. Quer dizer, você tem uma ditadura. Se a ditadura está fazendo todo tipo de coisa contra o povo e você não faz nada, aceita tudo, apoia tudo, você também não vai ser perseguido. Por que a pessoa seria perseguida se ela concorda com tudo? Simplesmente, isso daí não é que o Alexandre de Moraes não está perseguindo todo mundo. É que a maioria dos partidos abaixou a cabeça e pronto, é o que ele quer, que todo mundo abaixe a cabeça. E foi isso que aconteceu, né? E nós ficamos nessa situação em que nós teríamos, né, segundo a esquerda, que defender, ou, na melhor das hipóteses, silenciar diante dos abusos do Estado capitalista contra os direitos da população.